Olá, meus amigos, minhas saudações. Este é o vídeo número 3 sobre o tema Lei do Abuso de Autoridade. E aqui eu continuo tratando, em sequência ao vídeo anterior, ao vídeo 2, aqui eu continuo tratando de alguns crimes destacados, tipificados na Lei 13.869, de 5/9 de 2019, conhecida como Lei do Abuso de Autoridade. Lembrando que, junto com o vídeo, é postada também a sinopse daquilo que é dito aqui e que pode ser acessada, é uma sinopse por escrito, o roteiro, e que pode ser acessada através do link que aparece na parte descritiva do vídeo. Eu inicio renovando a advertência de que todos os crimes tipificados na Lei do Abuso de Autoridade são sujeitos ao dolo específico. Isso decorre do parágrafo 1º do artigo 1º da lei, que diz que todos os crimes tipificados nesta lei só serão reconhecidos como tais quando praticados com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, se o crime ele não tiver sido, se o fato típico ele não tiver sido praticado, fato objetivamente típico, ele não tiver sido praticado movido por alguma dessas motivações que criam a especificação dolosa, então o crime, do ponto de vista subjetivo, não terá sido realizado pela ausência do dolo específico próprio de cada tipo penal. Quanto aos crimes em espécie, então, neste vídeo eu vou tratar dos crimes do artigo 22, do artigo 30 e do artigo 31 da Lei 13.869. No artigo 22, eu trago aqui o crime que eu acabei por chamar de abuso de autoridade na forma de violação de imóvel alheio, cuja tipicidade objetiva está assim delineada, assim descrita. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Então este, na verdade, meus amigos, ele é o crime de quem invade, adentra ou permanece em imóvel alheio nas condições descritas no tipo. E aqui eu quero reportar inicialmente que o termo imóvel, a mim parece ser um pouco mais abrangente do que o termo casa, que aparece lá no crime de violação de domicílio, que está tipificado no artigo 150 do Código Penal. Parece aqui que o termo imóvel alheio ele dá uma ideia de uma dimensão um pouco maior do que a dimensão de simples casa. Pode abranger, me parece, terreno, pode abranger determinadas áreas que, a rigor, não estariam abrangidas na expressão que me parece mais restritiva, erigida do termo casa, lá do artigo 150 do Código Penal. Invadir significa entrar à força, ou contra a expressa vontade de quem dê direito. Adentrar, neste caso, visa coibir o ato de ingressar, de entrar adentro, ainda que com o consentimento de quem dê direito. E permanecer tem o sentido de continuar no local, depois de ter sido determinada a retirada da pessoa, que ela se retire daquele local. Então a invasão, o adentramento ou a permanência deve se dar de forma clandestina. Forma clandestina é aquela forma sem o conhecimento de quem dê direito, a pessoa dona, proprietária ou locatário do local desconhece a presença do invasor, de quem adentrou ali. Então, forma clandestina
é a forma sem o conhecimento de quem dê direito, ou astuciosa, com o conhecimento de quem dê direito, que tem sua vontade viciada por distorção da realidade provocada pelo agente. Então, entrar dessa maneira, clandestina ou astuciosamente. As figuras equiparadas do parágrafo 1º ainda falam em violação de imóvel alheio mediante violência ou grave ameaça para obter a franquia do acesso. Então já entramos aí numa espécie de abuso de autoridade, de violação do imóvel alheio, mas com a utilização de violência ou grave ameaça como forma de obter a franquia de quem dê direito. Isso está no inciso 1 do parágrafo 1º. Ou ainda em relação ao cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar fora do horário que a lei permite, né? No caso aqui, a vedação de cumprimento se dá entre 21 horas e 5 horas da madrugada, da manhã do dia seguinte. Então, nesse horário, entre 21 horas e 5 horas, não pode ser cumprido o mandado de busca e apreensão domiciliar. Se for cumprido neste horário, então incorrerá também nesta figura equiparada ali contida no inciso 2, no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 22. O crime ocorre quando o ato é praticado sem determinação judicial. Nós temos ali a ideia da necessidade da prática do ato sem determinação judicial. Lembrando que daqui a pouco eu vou falar sobre as excludentes de antijuridicidade, que a gente encontra logo na sequência. A tipicidade subjetiva, como eu disse já ao início do vídeo, ela requer que esta violação do imóvel alheio ela ocorra com a finalidade específica de prejudicar outrem, né, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. É o dolo específico próprio do tipo. O sujeito ativo vai ser qualquer agente público que pratique a violação do imóvel alheio nas circunstâncias descritas no tipo, inclusive quem contribuir de maneira omissiva para que isso aconteça. É o caso da reunião, da combinação deste artigo 22 com o parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. E o sujeito passivo do crime é a pessoa que tem o seu imóvel violado. No parágrafo 2º, nós vamos observar a presença de excludentes de antijuridicidade, quando está escrito ali que não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Então, quando este ato de invadir, de violar o imóvel alheio, ele é praticado para prestar socorro a alguém que esteja lá dentro, ou quando houver fundadas razões, fundados indícios que indiquem a necessidade de se ingressar naquele local, porque ali está ocorrendo um delito, ou porque está ocorrendo ou na iminência de ocorrer um desastre. Então, nestas hipóteses, fica excluída a antijuridicidade da conduta do agente, a antijuridicidade do fato, com base naquilo que nos informa o parágrafo 2º do mesmo artigo 22. Para quem violar imóvel alheio, configurando objetiva e subjetivamente o tipo penal, nós teremos penas de 1 a 4 anos de detenção, mais a pena de multa. É o que está escrito no preceito penal secundário
do artigo 22. Falo agora do artigo 30 da Lei 13.869, crime que eu aqui estou chamando de abuso de autoridade na forma de persecução sem justa causa. A tipicidade objetiva está assim descrita: dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Então, trata-se de um crime de autoridade pública que propõe uma ação penal, uma ação civil ou administrativa, sem justa causa para tanto, ou sabendo de antemão que a pessoa contra quem a ação é dirigida é inocente, né? Não é responsável por aquilo que lhe está sendo imputado. Como o tipo penal fala em dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada, né? Então, quando é que ocorre justa causa? Justa causa nós temos quando existe prova da existência do fato, ou a prova material, a materialidade, ou alguma prova que suplemente essa materialidade, e indícios suficientes da autoria, quando eu tenho indicadores suficientes de que aquela pessoa é a autora, né? É responsável pela autoria daquele fato ilícito. Se tivermos apenas uma divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos ou provas, isso não configura abuso de autoridade, segundo está expressado no parágrafo 2º do artigo 1º da própria Lei 13.869, e sempre lembrando que também este crime requer o dolo específico para a conformação da tipicidade subjetiva, ou seja, a autoridade deve dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente, com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Se não for com essa dolosidade específica, não se realiza a tipicidade subjetiva, e daí mesmo que a conduta se enquadre objetivamente na norma do artigo 30, não teremos o crime por atipicidade subjetiva. O sujeito ativo vai ser sempre a autoridade pública legitimada ativamente para a ação, pode ser o Ministério Público, pode ser uma outra autoridade pública que tenha legitimidade ativa para propor esta ação. E o sujeito passivo do crime, a vítima do crime, é sempre quem sofre a ação sem justa causa para tanto. A pena de quem pratica o crime do artigo 30 também é de 1 a 4 anos de detenção, cumulada com multa. E por fim, o artigo 31 da lei, que é o último que eu vou abordar neste vídeo, trata daquilo que eu chamo de crime de abuso de autoridade na forma de procrastinação injustificada de investigação. A tipicidade objetiva está assim delineada: estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Isso está no caput do artigo 31 da lei, que tem exatamente este delineamento, com o acréscimo lá do parágrafo único de que incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para a execução ou conclusão do procedimento, o estende de forma imotivada
procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Então, trata-se do crime de autoridade que, sem justificativa, estende a investigação por tempo além do necessário e, com isso, com essa demora excessiva, prejudica o investigado ou o fiscalizado. O que pode justificar? Porque quando o crime ele fala em estender injustificadamente a investigação. Então, o que pode justificar uma extensão, um tempo maior para a investigação, a demora nessa investigação? Eu coloco aqui fatores como a dificuldade na colheita da prova, né? Localização de testemunhas, localização de objetos que tenham relação com o crime. Às vezes, e o mais comum é a complexidade das investigações, uma complexidade maior das investigações. Às vezes até mesmo algum tipo de carência, uma carência financeira daquele órgão, uma carência de estrutura, uma carência material ou humana, também pode ser uma justificativa para que a investigação ela não tenha corrido num tempo menor. E, além disso, também é importante observar que deve ficar demonstrado, para termos a tipicidade objetiva, deve ficar demonstrado que a demora acarretou prejuízo ao investigado ou ao fiscalizado. Qualquer tipo de prejuízo, né? Por exemplo, uma perda de um emprego, de uma chance de conseguir um emprego, que acarretou despesas desnecessárias na sua vida, acarretou, por exemplo, a exclusão em um concurso. Então, esses são prejuízos reais que gerou-se a partir, eventualmente, da demora de uma investigação em que aquela pessoa ela era investigada, ela era fiscalizada de alguma forma. O crime, é importante dizer, que ele ocorre mesmo que não haja prazo legalmente estabelecido para a conclusão da investigação. Isso a gente pode extrair claramente do parágrafo único do artigo 31. Quanto à tipicidade subjetiva, essa procrastinação injustificada, né, ela deve se dar com a finalidade específica de prejudicar outrem, já igual a todos os crimes da lei do abuso de autoridade, com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, segundo aquele ditame estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 1º da lei. O sujeito ativo é a autoridade pública encarregada da investigação e, portanto, de concluí-la dentro de um prazo razoável, e o sujeito passivo é quem sofre o prejuízo com a demora injustificada, é aquele investigado, aquele fiscalizado, que será prejudicado com esse excesso de tempo que a investigação leva para avançar ou para ser concluída. E para a autoridade pública, então, encarregada da investigação, que procrastina injustificadamente essa investigação, as penas criminais serão de 6 meses a 2 anos de detenção, mais também acumulada a pena de multa. Certo, meus caros? Então, estes três, o crime do artigo 22, o crime do artigo 30 e o crime do artigo 31, são os crimes que eu optei por abordar neste vídeo número 3 sobre a lei do abuso de autoridade. Até a nossa próxima postagem. Um abraço a todos.